Podemos assentar em nome de Jesus. Aleluia. Eu vi que tinha algumas mulheres que estão nos visitando nessa noite. Levanta a sua mão para mim. Você que está nos visitando hoje. As irmãs que me ajudaram, vem aqui, ó. Eu acabei de ganhar 2 hidratação lá no Salão da Penha, glória a Deus, e 2 mão, seria para pintar a unha, fazer as suas unhas, deixá-las bem bonitas. Então, eu quero que as visitantes levantem a mão que nós vamos dar para você. Olha lá, ó. Tem 2 lá atrás. Tem mais alguém que está visitando hoje? Aqui? Tem, olha lá, está chegando lá. Ó. Pode entregar para elas. Obrigado, Penha, Deus abençoe. Gente, foi assim, ó, uma avalanche de brinde para nós. Grandes coisas o Senhor fez com cada mulher. Tem massagem, que vão fazer massagem, tem pé, tem mão, tem tantas coisas lindas, tem renovação de cílios e tudo mais. Tudo que uma mulher gosta, né? Mas agora nós temos algo muito mais importante, que é a beleza espiritual. A beleza que vem do Senhor para nós. Eu quero chamar com muito carinho a Dulce. Eu chamo ela de amiga, né? Fala, minha amiga. Nós vamos estar aqui terminando esse congresso. Amém. Com essa mulher maravilhosa do Senhor. Amém? Amém. Obrigada. Glória a Deus. Gente, esse meu marido aprontou uma comigo. Estava aqui, quietinha no meu canto. De repente, meus olhos brilharam muito mais. Porque ele fez essa surpresa dos meus 2 filhotinhos e as minhas 2 filhotinhas, minhas norinhas lindas. Foi surpresa, gente, quase que eu desmaio tudo de novo. Não sei se vocês sabem, um dia desse eu desmaiei quando eles vieram visitar a gente. Meu Deus do céu, apóstolo, haja coração. Mas sabe, queridas, queridos, a gente passou esses dias nesse congresso. E foi tão lindo para a nossa vida. Eu vou ser redundante aqui, se eu falar mais, todo mundo já falou tanta coisa linda sobre esse congresso. Mas hoje não tem como, obrigada, amor, não tem como não lembrar que hoje é o Dia Internacional da Mulher. Alguém já falou para mim assim, o Dia da Mulher é todo dia. Eu falei, concordo plenamente. Em nome do Sindicato das Mulheres, nosso dia é todo dia. Mas, queridos, sabe, quando a gente olha para a criação, a gente percebe um Deus zeloso, cuidadoso, que foi criando tudo. Quando a gente olha para o livro de Gênesis, a gente começa a ler que a terra era sem forma e vazia, e Deus foi fazendo tudo, criando, colocando um rio, árvores frutíferas, Ele foi fazendo tudo, e no 6º dia, Ele criou o homem, né? Assim, a criação maior dele foi o homem. Aí Ele olhou e falou, o negócio está meio sem graça, né, pastor? Olhou e falou, tá bom, tá tudo bom, o que eu fiz está bom. Mas está faltando um pouquinho de brilho. Está faltando alguma coisa. Aí olhou para o homem, aí o homem estava meio cabisbaixo. O homem estava meio assim. Olhava para a cabra, tinha o bode. Olhava para a vaca, tinha o boi. Olhava para o elefante, tinha a elefoa. Olhava para o bem-te-vi, tinha a bem-te-via. Aí ele olhou e falou, rapaz, o negócio não está bom, não. O homem está numa solidão terrível. Alguns brincando, né? Que eu não gosto dessa brincadeira, mas só para a gente dar risada. Diz que o homem chegou para Deus e falou assim, Deus, o que é dor de cabeça? Aí ele falou, peraí que eu te apresento já. Não, está repreendido, em nome de Jesus. Não posso dizer isso, né, amor? Nós somos líderes de casados para sempre. Mas, gente, quando ele olhou para aquele homem tão triste, ele falou, tudo que eu fiz aqui foi muito bom. Mas tem uma coisa que não está bom. O homem está só. O que é que ele fez? Ele nos fez mulheres. Então, nós somos, olha que frase, hein? Se as mulheres não deram glória a Deus agora, nós somos a resposta para a solidão dos homens.
Então, ó, parabéns, meninas. Que nós sejamos a bênção de Deus. Que nós sejamos o favor de Deus na vida desses homens. Amém? Mas, queridos, quando a nossa apóstola Sueli falou assim: Dulce, você vai trazer a palavra domingo à noite, no nosso congresso. Eu falei, domingo à noite? Meu Deus, como que eu vou fazer isso? Eu queria pregar para mulheres, Senhor. Como que eu vou trazer uma palavra para mulheres? Num culto onde tem homens, meninos, jovens, adolescentes. Falei, meu Deus, eu vou trazer uma palavra para a mulher num domingo à noite. Aí eu fui conversar com ele. Gente, sabe o que foi que ele disse? O apóstolo deu a deixa aí, viu, apóstolo? Deus confirma tudo. Aí Deus falou assim, ó: você vai trazer uma palavra, Dulce. Eu falei, para elas? Não, para ela. Eu falei, para ela? Você vai trazer uma palavra para uma mulher, a minha noiva. A palavra que eu vou trazer aqui continua sendo uma palavra para o feminino, a igreja do Senhor. E essa é uma palavra para a noiva de Cristo. Amém, queridos? E o Senhor colocou no meu coração um tema que eu falei assim, meu Deus. E a gente sabe, né? Quando a gente é convocado por Deus para trazer uma palavra para a noiva dele, e eu confesso que é uma responsabilidade, a gente vai buscar nele. E aí, quando eu pensei, orei, e o Senhor falou assim, Dulce, o tema da palavra que você vai trazer no domingo à noite é: olhe para cima. Repete comigo aí no 3, 1, 2, 3. Olhe para cima. Eu gosto, apóstolo, eu adotei o que o Senhor fez, viu? Onde a gente vai, eu faço. Porque às vezes o pregador diz assim, ó, diga para a pessoa que está do seu lado, diga para a pessoa que está do seu lado direito. E o apóstolo ensinou a gente a dizer assim, ó, diga para a pessoa que está sentada no seu lugar aí, no seu banco, na sua cadeira. Diga para essa pessoa, olhe para cima. Fale para ela, gente. Olhe para cima. Amém? Eu gosto disso. Então, esse é o tema da palavra que o Senhor trouxe para o meu coração, para compartilhar com a igreja. Aí, Sueli, olha que coisa linda. Eu fui buscar mais, eu falei, tá bom. O Senhor já me disse que é uma palavra para a tua noiva. O Senhor já disse que o tema é olhe para cima. Agora, Senhor, vai me dando mais, que até agora eu só sei que é para a gente olhar para cima. E aí, gente, quem vai buscar a palavra lá na fonte sabe que Deus nunca derrama de uma vez, né? Ele quer ver a gente buscando. Falei, ai meu Deus, tá bom. Gente, eu precisei sair com o pastor Evilásio. Nós fomos lá para o sul de Minas. E quando a gente passa por uma estradinha entre Pedra Bela e Toledo, a gente passa por essa estradinha e a gente passa por uns pontos de ônibus que são próprios dos transportes escolares. É um povoado, né? A gente vai passando por povoados. E eu gosto muito de ir com ele. Toda vida que ele vai, eu vou com ele. E eu estava aqui no banco do passageiro, e ali, nesse setorzinho onde a gente passa ali, a velocidade é mínima, 50, 60. E a gente estava muito devagar. E quando eu olhei para o lado, sabe o que foi que eu vi ali? Eu vi assim, ó, uma mulher encurvada. Gente, literalmente ela andava assim, ó. Quando eu vi, eu olhei, eu falei, o Evilásio dirigindo, eu falei, amor, uma mulher encurvada. Aí ele dirigindo, ele não viu. Quase que eu digo, dá a volta, vamos orar por ela vai desencurvar agora. Eu cheio de ousadia, Evilásio, tem um monte de caminhão atrás, não dá para eu voltar. E aí eu peguei, meu Deus, eu nunca tinha visto uma mulher encurvada. Gente, ela era tão encurvada, ela precisava atravessar a rua. Aquela mulher ali, ela olhava assim, ó, para lá e para cá. E quando eu vi aquilo, eu me compadeci tanto, que só para variar, né, quem me conhece sabe que eu choro pouco. Eu já fui chorando, né? Falei, meu Deus, a mulher não consegue nem olhar para cima.
Deus já tinha me dito que o tema da palavra era... Gente, qual é o tema da palavra? Deus já tinha me dito isso. E eu vi a mulher encurvada, Deus me mostrou e eu voando. Quando eu disse assim, ó, meu Deus, essa mulher não consegue olhar para cima. Aí eu falei, o texto da mulher encurvada, oh meu Deus. A gente estava na estrada, a gente fez o que tinha que fazer, mas eu voltei em tempo de correr, de voar, para pegar minha Bíblia, para preparar a palavra, que eu disse, o Senhor já me deu a palavra, eu vou ler esse texto. E a gente foi, quando a gente voltou, eu queria correr para casa. Quando eu cheguei em casa, fiz o que tinha que fazer ali, e peguei a palavra. Olha só, viu, Celi? Eu peguei a palavra, e eu abri a palavra. A gente sabe onde estão os evangelhos, né? Eu abri a minha Bíblia mais ou menos nessa altura aqui, porque eu sabia que esse texto estava em um dos evangelhos. Gente, quando eu abri a palavra, quando eu abri minha Bíblia para procurar o texto, sabe o que foi que eu encontrei primeiro? Você não tem ideia como o negócio é profético. Sabe o que foi que eu encontrei lá? Eu abri minha Bíblia e estava um marcador de página do apóstolo da Sueli, que é o meu marcador de página da minha Bíblia. Aí eu olhei, eu falei, olha só. Aí eu peguei, como eu estava procurando o texto, eu achei primeiro um marcador de Bíblia aqui. Aí eu tirei, eu falei, só falta esse marcador estar lá em Lucas 13. O marcador de página estava exatamente no texto que Deus me deu. Aí eu lá na minha oraçãozinha ajoelhada, eu falei, meu Deus, mais revelador do que isso, impossível. E aí eu fui buscar esse texto, e é esse texto que eu queria que nós abríssemos aí a palavra de Deus. Lucas 13, a partir do versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma, por causa de um espírito impuro. Ela andava encurvada, havia 18 anos, e não conseguia se endireitar. Repete comigo isso aí. E não, guarda isso aí, hein? Não conseguia se endireitar. Ao vê-la, repete comigo, ao vê-la, quem viu ela? Quem a viu? Jesus. Adriana, cadê tu? Menina, tu é muito profética. Quando tu disse assim, ó, Jesus nos vê. Jesus nos vê. Recebe isso, igreja, noiva. Jesus nos vê. Presta atenção. Então, ao vê-la, Jesus a chamou, oh, aleluia. Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada da sua doença. Então, ele a tocou. E no mesmo instante, ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus a tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão. Venham nesses dias para serem curados, e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu: hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para dar água? Essa mulher, uma filha de Abraão, repete comigo, uma filha de Abraão. Olha só, gente. Ela foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Inclina sua cabeça só um pouquinho para a gente orar. Senhor,
Durante todos esses dias, o Senhor encheu o meu coração com essa palavra. Senhor, o Senhor sabe o quanto o Senhor falou comigo, o que o Senhor tratou no meu coração. Pai, agora estou eu aqui. Eu sou um vaso, Senhor. Eu sou pequeno, eu sou frágil, eu sou falha, mas eu sou tua. Então, Senhor, usa esse vaso. Pai, que as palavras saiam da minha boca, mas que, ó Deus, a ministração dessa palavra no coração de cada irmão aqui, seja pelo teu Espírito, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém? Então, essa história, gente, ela é carregada de detalhes maravilhosos. Quando a gente caminha nessa história e a gente medita nessa história, a gente percebe coisas extraordinárias que tem nessa história da mulher encurvada. E o primeiro detalhe que me chamou tanto a atenção, sabe o que é? É que essa história está somente no livro de Lucas. Ela não está escrita em nenhum outro evangelho. Ela está escrita no livro de Lucas. Ah, tá, Dulce, o que isso tem a ver? Vocês vão entender. Lucas, ele não foi um apóstolo que caminhou com Jesus como os outros. Lucas, o médico, ele escreveu o livro, o evangelho que leva o seu nome, porque ele foi entrevistando pessoas. E ele chegou nessa história. E por que é tão interessante isso? É porque a gente está vendo um médico reconhecer que o que deixava essa mulher encurvada não era uma doença de origem clínica. Era uma doença de origem espiritual. Agora, queridos, para um médico reconhecer isso, porque os médicos geralmente têm solução para tudo. A gente vai para o médico, ele dá nome para tudo. A gente pensa que não tem nada. O Evilásio não gosta de médico. Ele diz que é igual carro. Leva o carro para revisão. A gente pensa que vai fazer só o pneu, ou só, sei lá, nem entendo nada de carro. Aí inventa um monte de coisa. Ele diz que médico é igualzinho. Ele sabe de tudo, Cassinho. Mas esse médico Lucas, ele escreve que Jesus Cristo disse que essa mulher, ela estava encurvada. Por quê? Porque ela estava presa por Satanás. Dulce, o que é que isso tem a ver com a noiva de Cristo? Pois é. Eu também perguntei isso para o Senhor. Falei, tá bom, eu já entendi que a mulher encurvada, a doença que fazia ela não conseguir olhar para cima, era porque de origem espiritual. Eu já entendi, Senhor, que essa palavra é para a tua noiva. Eu já entendi, Senhor, que essa mulher não conseguia olhar para cima. Eu já entendi. Agora, o que é que o Senhor quer falar com a tua noiva, que o Senhor ama tanto? E o Senhor disse, diga para minha noiva, que eu quero que eles olhem para cima. Eu fico pensando na vida dessa mulher, Penha. A Bíblia diz que ela era uma filha de Abraão. Ô, Frois, uma filha de Abraão conhece a palavra, naquela época, a Torá. A sinagoga era um lugar onde se reuniam pessoas. As sinagogas foram construídas na época do exílio babilônico. E os israelitas iam para a sinagoga estudar a palavra. Então, essa mulher, Edna, ela conhecia a palavra. Agora eu fico pensando, gente, que essa mulher sabia de cor, talvez, o Salmo 121. Imagina ela recitando o Salmo 121. Quem sabe o Salmo 121? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Agora me diz, será que essa mulher poderia recitar o Salmo 121, olhando para o céu como a gente está fazendo? Sim ou não? Não. No mínimo ela falia, eleva meus olhos para os montes. Como que ela ia olhar para cima? Como que essa palavra poderia ser uma verdade na vida dessa mulher?
E a Bíblia diz que ela não nasceu com essa enfermidade. Ela estava opressa pelo diabo há 18 anos, gente. O que a gente aprende com isso? A gente aprende que essa mulher, se ela tivesse nascido com essa enfermidade, ela se acostumou a viver assim. Gente, mas ela não nasceu com essa enfermidade. Satanás veio e oprimiu ela. E ela ficou encurvada. Mas sabe um detalhe aí desse texto? A gente diz que Jesus Cristo a viu. Mas nenhuma vez a gente lê essa mulher chegando na sinagoga, talvez ela nem sabia que o pregador daquele dia era Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que cura, que liberta, que salva. Ela não sabia que ela ia se encontrar com aquele que ia curar a vida dela. Sabe por que a gente diz isso? Ela não chegou na sinagoga dizendo: Jesus, eu vim aqui só para te ver. Não, gente. Ela não chegou na sinagoga clamando por cura. Não. Sabe por quê? Ela se acostumou a olhar somente para o chão. Ela se acostumou com a visão limitada do chão. E isso é tão triste de imaginar, porque nós estamos falando de uma pessoa que conhece as promessas de Deus. Nós estamos falando de uma filha de Abraão, que sabia que a Torá tinha muitas promessas para a vida dela. Mas, ainda assim, ela não clamou por cura. Ou seja, Giselda, ela estava acostumada a viver encurvada. E quando a gente pensa nessa história, de novo, eu quero trazer isso para nós, a noiva de Cristo, gente. E olha só o que Deus derramou no meu coração. Porque eu estava pensando em tudo isso. E eu falei: Senhor, como que eu posso falar para a tua igreja? E o Senhor falou assim, pergunte para a minha noiva, aonde está a sua visão, noiva de Cristo? Você consegue enxergar as promessas do Senhor na sua vida? Você eleva os teus olhos para os montes e sabe que o socorro vem do Senhor? E o Senhor falou muito forte ao meu coração: Dulce, existem algumas coisas que faz com que a minha noiva, não olhe para cima. E eu falei: meu Deus, então existe alguma coisa que nos impede de olhar para cima? Ele falou: sim, Dulce. Eu falei: então me diz, Deus, quais são? Eu estou nessa também, eu sou tua noiva, eu quero saber o que me impede de olhar para cima. E sabe, queridos, tem uma coisa muito interessante comigo e com Deus. Faz muito tempo, desde que eu voltei para os caminhos do Senhor, o Senhor me diz que nós aqui, a igreja, nós somos igualzinho o povo que saiu do Egito. Sabia disso? Nós somos igualzinho. Porque quando nós crentes falamos de Egito, nós falamos de mundo. Ah, irmã, sai do Egito, né? A nossa linguagem crentez. Mas verdadeiramente, nós saímos do Egito. E sabe onde a gente está, igreja? Nós estamos no meio do caminho. Nós estamos caminhando para a Canaã celestial. Mas nós não chegamos lá ainda. Nós vamos chegar quando o nosso rei vier nos buscar. E nós vamos para novos céus e nova terra. Mas por enquanto, Bruna, a gente está no caminho. Claudete, a gente está andando igual o povo, indo para Canaã, para a terra prometida. Então, quando a gente compara a igreja com aquele povo que saiu do Egito, que está caminhando para Canaã, foi aí que o Senhor me levou. E o Senhor me levou lá para Êxodo. E o Senhor me disse: a primeira coisa que impede da minha noiva olhar para cima, sabe o que é, gente? Está escrito aí? Já botou aí, Jaiminho? Sabe o que é a primeira coisa? Falta de confiança
em Deus. Está escondidinho ali atrás. A primeira coisa que pode nos impedir de olhar para cima, para as promessas dele na nossa vida, de caminhar alto, de olhar para Deus e dizer: Senhor, o negócio está ruim aqui, mas eu olho para o autor e consumador da minha fé. A falta de confiança nas promessas de Deus. Abre comigo aí, em Êxodo capítulo 15. Sabe o que aconteceu em Êxodo capítulo 15, igreja? Noiva de Cristo, noiva do Senhor. Quando a gente olha para o capítulo 15, a gente vê um povo que foi liberto do Egito de forma sobrenatural. Eles pararam diante do Mar Vermelho e a gente conhece a história. Deixa só no versículo 1 aí do capítulo 15, Jaiminho. E a gente percebe que eles saíram do Egito e se depararam com o mar na frente deles. E Moisés clamou e disse: meu Deus, e agora? A gente foi liberto do Egito, o que a gente faz? O que foi que o Senhor disse para o povo? Disse para Moisés: Moisés, diga ao povo o quê? Ixi, gente, vocês comeram hoje? Moisés disse para o povo: não, Chico. Deus disse para Moisés: Moisés, diga ao povo o quê? Sabia? Só um parênteses. Nós, a Missão Paz e Vida, nós somos craque nesse assunto. Todo ano a gente marcha para Jesus. E às vezes a gente pensa que é só um evento no dia 6 de junho. Não é não, irmão. É a nossa vida. A nossa vida é marchando sem parar. Mas aí o povo se depara com o Mar Vermelho. E, gente, sinceramente, pessoal, você imagina você na frente do mar. De repente, o mar se abre. Fica uma parede de água aqui, uma parede de água ali. E o povo passa. E a Bíblia diz que eles passaram com os pés secos. E aí, quando eles estão do meio para lá, vem o faraó, com seus carros, com seus cavaleiros. E aí ele diz: e agora a gente está perdido? Mas e quando eles chegam lá, sabe o que Deus faz? Ele fecha o mar, mata tudo que é faraó, os seus carros. O povo passa e todos os inimigos deles são destruídos. E o povo diz, quando a gente lê o Êxodo 15, gente, o capítulo 15 inteiro, é um cântico de louvor a Deus. Eu não vou ler tudo, mas olha só. Olha o que está escrito no comecinho. Então cantou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor e falaram dizendo: cantarei ao Senhor para sempre. O capítulo 15 inteiro é o povo adorando a Deus. Senhor, obrigada, virou música. Meu Deus do céu, todo mundo virou compositor, poesia. E o povo ali se alegrando por causa do grande milagre. Mas, gente, a gente passa uma página da Bíblia. Vai para o capítulo 16. E olha o que está escrito no capítulo 16 de Êxodo, do versículo 1 a 3. Gente, sinceramente, esse povo, eles não tinham nem acabado ainda de compor as músicas deles. E eles começam a dizer assim, ó: a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Monte Sinai. No 15º dia do 2º mês, após a saída do Egito, também ali toda a comunidade de Israel fez o quê, gente? Se queixou de Moisés. Murmurou. Olha a murmuração deles, que absurdo. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado lá no Egito. Lamentavam-se lá, nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a esse deserto para nos matar de fome. Gente, sabe o que pode nos impedir de olhar para cima? A falta de confiança em Deus,
que nos faz sermos murmuradores. E eu aprendi uma coisa linda com meu amor, que se chama também pastor Evilásio. Eu aprendi algo lindo com ele. Ele me ensinou qual é a diferença de murmuração e de lamentação. Sabe o que é murmuração? É eu chegar para a Lucinha e dizer assim: ô Lucinha, não aguento mais. Como é que eu sou crente e estou vivendo isso? Ô Lucinha, como é que eu sou crente? Eu estou murmurando. Eu estou conversando aqui entre os irmãos e eu vou contaminando todo mundo com minha murmuração. Está vendo? A missão Paz e Vida. Está vendo? Eu queria isso. Sabe por quê, gente? O murmurador, ele tem descontentamento. Ele tem um monte de coisa, mas ele sente falta daquilo que não tem. É terrível isso, gente. Nos 12 dias de oração para 12 meses de bênção, você precisava ver, Vilásio Júnior. Nós fizemos uma mesa aqui, apóstolo, não foi? A mesa era daqui, onde está o Serginho aí, até ali, ele e o Andezinho aí, ó. A mesa ia até o fundo. Gente, tinha comida. Eu falei assim: meu Jesus, de onde foi que saiu tanta coisa, Sueli? Tinha bolo, pão salgado, bolo de milho, bolo de... Não era não, Magda? Era tanta coisa que eu fui orando assim, ó: Senhor, me dá domínio próprio, Senhor, me dá domínio próprio. Meu Deus, eu vou comer demais. Era muita coisa gostosa. E eu não sabia nem o que pegava. Era suco, café, suco de tudo que você pode imaginar tinha ali. Sueli, eu ia passando assim, ó, e eu vi uma pessoa, eu ouvi: ah, tá tão bom, mas não tem aquele chá de maracujá. Gente, eu falei assim, ó, peraí. A mesa tem bolo, pão, torta, suco. A pessoa está sentindo falta do chá de maracujá. Apóstolo, eu fiquei revoltada. Eu não briguei com a mulher, só falei assim: Senhor, me tira daqui que eu pego a pessoa. Ah, Dulce, é engraçado. Mas sabe, gente, eu não vou jogar confete não, porque eu não falo isso só para eles. Eu falo isso aonde a gente vai. Nós estamos congregando numa igreja. Nós congregamos numa igreja chamada Missão Paz e Vida. Que nesse púlpito aqui, a gente tem comida boa. A gente tem banquete do céu. Não é porque o apóstolo, não. É não, gente. É porque Deus enche lá e derrama aqui. Deus enche o vaso e é derramado sobre nós. Não somente isso. Nós temos uma igreja que tem rede de tudo, sem imaginar. Tem rede de mulheres, tem rede de homens, tem rede de crianças, tem rede de jovens. A gente agora tem os grupos de koinonia. A gente tem isso, tem casados para sempre. A gente tem tudo que a sua família precisa. Meu Deus do céu, que banquete é esse? Mas aí, às vezes, a gente conversa com o apóstolo e a pessoa sai da missão. Por quê? Porque faltou o chá de maracujá. Ah, não, a missão é ótima, eu sei, Dulce. O apóstolo e a bispa, a Sueli, eles têm um caráter ilibado, eu sei. Anda nessa cidade toda, maravilhoso. Mas aquela azeitona daquele pão vai fazer com que eu não vá mais para a missão Paz e Vida. Gente, isso dói tanto no meu coração. Sabe por quê? Porque isso é espírito de murmurador. O murmurador, ele tem um monte de coisa, mas ele olha para aquela coisinha que está faltando. Então, noiva de Cristo, por favor, queridos, receba essa palavra da parte do Senhor. O Senhor está falando para a noiva dele. Sabe o que nos impede de olhar para cima? A murmuração, que demonstra falta de confiança nas promessas de Deus. Eu e o pastor Evilásio, a gente tem uma palavra que a gente gosta muito de pregar para casais. O Jeremias, o profeta, lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, quando a gente vai ali conversar com Jeremias é ótimo, né? Porque eu converso com ele, gente. Jeremias, cara, tu fez isso, mano. Gente, lá no Jeremias, no capítulo 3, no versículo 17, no 16, 17, Jaiminho, a gente vê o profeta Jeremias fazendo, sabe o que, José e Fran?
dizendo assim, ó, Deus, a minha esperança já se foi. Tu não botou não, né? Eu olhei certo que ele tinha colocado ali. Gente, a minha esperança já se foi. Senhor, eu não acredito mais em nada, cadê o Senhor? E a gente dá a impressão que o Jeremias está assim, ó, Deus, me ajuda, Deus. Gente, ele está assim, ó, quando ele chega no versículo 19, no 20, ele está ali lamentando. De repente ele diz assim, pronto, parei de lamentar. Sabe por quê? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a tua fidelidade a Deus. Sabe o que é isso? Isso não é murmuração. Isso é lamentação. Então, a gente pode reconhecer que na nossa vida nós temos as nossas dores. Mas nós podemos lamentar diante de Deus. E o que é lamentar diante de Deus? É entregar, é fazer dessa dor uma oração e dizer, Senhor, está doendo. O Senhor conhece o meu coração, Lucinha. O Senhor sabe da minha estrutura, o Senhor sabe que eu sou pó. E ali a gente derrama tudo aonde? No secreto. E não para o meu irmão, e não para a minha irmã. Nós aprendemos isso aqui tão lindamente. Sueli, a gente foi vendo as palavras do congresso se alinhando uma a outra, gente. Porque a pastora Ruth nos ensinou a entrar no secreto. Naquele lugar onde a gente busca força, onde a gente tem tesouro do céu, ali no secreto. Aí a pastora Carmen veio e disse para nós, pois é, vocês precisam fazer uma escolha. Então, escolha ir para o secreto. Aí a pastora Beta, ela veio com uma palavra que eu fiquei dizendo, meu Deus, um alinhamento do céu. Ela disse, pois é, nós escolhemos ir para o secreto, sabe por quê? É lá que a gente enxerga as promessas de Deus. Então, queridos, eu inventei uma máxima, não foi, amor? Falei assim, ó, crente não reclama. Crente ao rei clama. Amém? Crente não reclama. Crente ao rei clama. Então, o que nos impede de olhar para cima? Murmuração. Então, no 3 a gente vai dizer assim, ó, murmuração nunca mais. Amém? 1, 2, 3. Murmuração nunca mais. Pois é. Mas aí, Deus me disse que essa era uma das coisas que a gente poderia impedir da gente olhar para cima. Mas tem uma segunda coisa, sabe o que é, gente? Está ali, ó. Falta de identidade. Falei para o Júnior um dia desse, está na moda pregar sobre identidade, né, Vila Júnior? Nosso filho tem uma pregação sobre identidade maravilhosa. Mas sabe o que é tão importante a gente saber quem nós somos? Porque saber quem nós somos revela a quem nós pertencemos. Se eu não sei quem eu sou, é porque eu não sei quem é meu Deus. E isso é muito sério. Eu vou dizer aqui uns nomes, e eu quero saber se vocês sabem quem são. Olha aí os nomes. Samua, Safate, Igal, Pauti, Gadiel, Gade, Amiel, Setu, Nabi e Jeuel. Quem sabe quem são esses? Ninguém sabe, né? Agora eu vou dizer mais 2 nomes, vocês vão saber do que se trata. Josué e Calebe. Quem são esses? Os 12 espias, gente. Mas quando a gente diz Josué e Calebe, você diz, os espias. E os outros 10? Ninguém sabe o nome deles. Sabe por quê? Eles não deixaram nenhum legado de fé. Eles tiveram a mesma oportunidade. Eles tiveram a mesma oportunidade, Val, de deixarem um legado de fé, da gente olhar para o nome deles e dizer, Samua foi demais, Sueli. Samua foi demais. Gente, quando a gente vai ler a história dos espias, que está lá em Números 13, a gente vê uma história
em que Moisés designou um povo para espiar a terra que Deus prometeu. A gente está falando de promessa de Deus, noiva de Cristo. E o povo foi espiar a terra. Mas sabe o que aconteceu nessa terra? Quando chegaram lá, eles viram frutos enormes. A terra manava leite e mel. Do jeitinho que Deus disse. Queridos, mas sabe o que aconteceu? Lê aí no versículo 31 até o 33. Olha só. Trouxeram o relatório para Moisés. E olha o que os 10 disseram. Os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento, com Josué e Caleb, né? Que tinham feito com ele o reconhecimento da terra, discordaram e disseram: não podemos enfrentá-los. Eles são mais fortes do que nós. Então, olha o que esses homens fizeram. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos, ao fazer o reconhecimento, devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Nós vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles, nos sentimos como o quê, gente? Gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles. Vocês estão vendo? Homens que foram designados para olhar para uma promessa de Deus. E eles voltam como? Rapaz, a gente vai perder rapidinho. Mas Josué e Caleb disseram: não. Não será assim, porque se Deus prometeu, Ele é fiel e Ele vai cumprir. Então eu tomo posse das promessas de Deus na minha vida. A gente traz para nós, igreja. Lembra? Essa palavra não é sobre os israelitas. Essa palavra é sobre a noiva de Cristo aqui essa noite. E quantas vezes, Magdinha, a gente entra aqui na igreja, gente, todo mundo tem problema. Meu Deus, eu e o pastor Evilás, né, amorzinho? A gente tem. Mas, queridos, eu na presença do Senhor, eu pulo de alegria. E o negócio não mudou. Não mudou nada aqui ao redor. Mas dentro de mim, eu adoro o meu Deus. Eu estou na casa do Senhor. Então, o pastor Evilás gosta do louvor que a gente tem um amigo nosso lá do Carlos Rilmar. Ele diz assim, ó: tira essa cara de tristeza, irmão. Coloca o óleo de alegria de cão. Aí, até rimou de cão. Gente, pessoal, a gente não pode ter crise de identidade, noiva de Cristo. Isso não pode impedir de nós olharmos para cima. Porque muitas vezes, o fato da gente não saber quem somos, nos encurva e nós ficamos... a Sueli que gosta disso. Que azar. Oh, meu Deus, como é aquele personagem lá, né? Oh, vida. Oh, azar. Pelo amor de Deus, levanta teus olhos e entende que sabe quem está conosco? O Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. As lutas virão? Com certeza. Glória a Deus. Mas sabe de uma coisa? Eu sei alguns salmos decorados, eu sei. Porque eu gosto de guardar, eu tenho uma memória boa, eu aproveito para decorar salmos, porque vira minha oração. Mas quando a gente está passando por luta, eu faço questão, gente. Eu faço questão assim, ó. O negócio não mudou, o negócio está ruim ali, ruim acolá. Eu entro no meu quarto, eu vou lá para o secreto e eu disse... Entrei no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gota
notas de adoração. A gente canta isso tão lindo. Mas é preciso que, se eu sei salmo de cor, eu faço isso, me rendo, adoro. Aí me levanto e eu digo: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes, ainda que eles se abalem pela sua braveza. Aí eu digo para mim: há um rio, Oremanás, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. É o santuário das moradas do Altíssimo. Ele está no meio dela, não será abalado. Ele nos ajudará no romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele ergueu a sua voz e a terra se derreteu. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, igreja? Então, não somente a murmuração, ela não vai mais nos encurvar, Chiquinho. Não vai. Não vai. A falta de confiança nas promessas de Deus não vai. A falta de identidade, de sabermos quem somos, se a gente não sabe quem é, a gente não sabe o Deus que a gente serve. Então, eu aqui na condição de pregadora da palavra e de profeta na casa do Senhor, eu profetizo que a noiva que leva o nome de Missão Paz e Vida de Mojimirim, eu profetizo que nós iremos andar por caminhos altaneiros, de cabeça erguida, ainda que as lutas estejam aqui, a gente olha para o autor e consumador da nossa fé, e nós podemos dizer: o Senhor dos exércitos está comigo, o Deus de Jacó é o meu refúgio. A gente sabe quem é. Amém? Mas tem a terceira coisa que pode nos impedir de nós olharmos para cima. E o que seria, pastora Dulce? Sabe o que é, gente? A impaciência. Oh, meu Deus. Oh, Dulce. Não é, Cláudio? Eu estou orando. Quantos anos, Cláudio? 20, 30. Está perdendo a paciência já, Dulce. Ou a gente pode dizer isso, ou a gente pode dizer: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, escutou o meu clamor. Sabe o que aconteceu com esse povo, gente? Olha aí, a gente é igualzinho o povo de Israel, que saiu do Egito, gente. Ele diz lá em Números 21:4, vamos ler aí comigo. Números 21:4. Gente, olha esse povo. Diz assim a palavra do Senhor: em seguida, partiram do monte Hor e tomaram o caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra do Edom. Mas o povo ficou o quê, gente? Ali está impaciente, não? Aqui na minha versão diz: ficaram impacientes. Meu Deus do céu. Aí ele disse aqui, ó: começaram a se queixar contra Moisés, foi? Começaram a se queixar contra Deus. Gente, uma coisa é eu me queixar do apóstolo Vilmar. Outra coisa é eu me queixar do pastor Evilásio. Outra coisa é eu me queixar de Deus. O povo reclamou contra Deus. Sabe o que é que Deus fez? Isso causou a ira no coração de Deus. O capítulo conta, pastor Dionísio, que Deus enviou serpentes para picar o povo. Olha aí, pastora Carmen. A consequência de eu ter reclamado com Deus. O povo começou a morrer por causa do veneno daquelas serpentes. Moisés clamou ao Senhor. E sabe o que é que o Senhor fez? Moisés, você vai fazer uma serpente de bronze. E você vai erguer. E quando você erguer, você vai dizer para o povo fazer o quê, gente? Olhar para cima. Gente,
Olha se não é sobre isso que a gente está pregando hoje à noite. Olha só o que Deus disse. Então, o Senhor disse lá no versículo 8, faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque ela no alto de um poste. Todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. Deus disse para o povo olhar para cima. Deus está dizendo para a noiva dele hoje, dia 8 de março de 2026, a noiva de Cristo, Missão, Paz e Vida. Deus está dizendo, olhe para cima. E sabe uma coisa interessante, gente? Muito interessante. Vai lá para o Evangelho de João, né, amor? Vai lá para o Evangelho de João. O capítulo 3 do Evangelho de João. Ele traz algo para nós maravilhoso. Gente, João 3, põe aí para nós, Jaiminho. O versículo 14 e 15. Olha só que coisa mais linda. O versículo de João 3,16 é o mais conhecido de toda a Bíblia. Mas o 14 e 15, Jesus Cristo está conversando com Nicodemos. E Nicodemos era um doutor da lei. E Jesus Cristo queria pegar Nicodemos para ele entender. O homem era um doutor da lei. E Jesus vai lá no Velho Testamento e ele diz, olha o que está escrito aí, gente. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... Sabe, gente, o Senhor já alcançou a nossa alma. Cada um de nós aqui já olhou para esse Jesus que foi levantado no madeiro. Eu estava dizendo hoje, a gente estava ministrando lá em Água de Lindóia, no encontro de casais. E para a glória de Deus, Celi, 2 maridos se converteram. Depois de anos, as esposas estavam orando por aquilo. E a gente trouxe esse ensinamento para eles. Sabe, queridos, um dia, um Deus que já estava na glória com o Pai. A Bíblia diz que Jesus Cristo já estava lá com o Pai. Sabe o que foi que aconteceu? Esse Jesus Cristo, Deus, resolveu morrer por mim e por você. Aquele que não tinha pecado nenhum, ele se fez maldição. E sabe o que é mais forte da gente entender? O apóstolo trouxe a glória da cruz. Eu saí daqui naquele dia, apóstolo, entendendo muita coisa. O apóstolo trouxe uma palavra tão linda sobre a glória da cruz. E ele disse que lá naquela cruz, Jesus Cristo já contemplava esse dia aqui que a gente está. E o mais lindo da gente entender é que do jeito que Moisés levantou aquela serpente no deserto, para que aquele povo que foi picado e ia morrer por aquele veneno, do mesmo jeito Jesus Cristo foi levantado, gente. E quando Jesus Cristo foi levantado, cada um de nós aqui recebeu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Então, para a gente encerrar, eu queria dizer algo para vocês. Sabe quando a gente fica olhando para baixo? Põe a imagem aí, ô Jaiminho. Olha só. Deus manda o povo olhar para cima. Vocês estão vendo ali, gente? 2 figuras de 2 animais, quem é? A águia e a galinha. O que que essas 2 aves, o que é que elas têm em comum e o que é que elas têm de diferentes? Pastora Carmen, a galinha é uma ave, tem bico, tem garra, tem asa. Mas sabe o que acontece com a galinha? Gente, eu posso falar muito bem de galinha. Meu pai era comerciante de galinha, eu nasci com elas. Eu via elas pintinho e elas iam crescendo. Apóstolo, as galinhas, elas não olham para cima.
Elas são uma bênção. A Amanda morre de medo de galinha. Estou entregando tu, amiga. Mas, ela anda assim, Ela só tem a visão aqui, gente. Ela só tem a visão aqui. Coitada da galinha. Ela tem asa. Neuzinha, ela tem asa. Mas ela não sabe que tem asa. Eu vi uma historinha. Diz que um caçador, olha só, José, é uma história verdadeira. Um caçador encontrou uma águia. E era pequenininha, Lucinha. Ela era bem pequenininha. Ele pensava assim, vou levar para criar lá em casa. E ele era criador de galinha, pastor. Aí ele levou a águia para viver junto com as galinhas. Só que a águia foi crescendo e ela ficou enorme na frente das galinhas. E um naturalista ia passando por aquela fazenda e viu e falou, que galinha diferente é aquela lá? Aí ele disse, é uma galinha que eu achei. Não, é uma águia. Não, é a galinha. Não, é uma águia. E o naturalista não sossegou enquanto aquele homem entregou a águia para ele. Ele pegou a águia e colocou no saco. Ele subiu no mais alto, numa montanha mais alta que existia. Abriu o saco. Pegou a águia e disse, olha aqui, águia, você não é uma galinha, você é uma águia. E a águia ficou só olhando para ele com aquela cara de galinha. Sabe o que aconteceu? Ele teve coragem, Josi, de pegar a águia e jogou ela. Aí no começo, de repente ela abriu aquelas asas enormes, era baixoreandas. Quando o sol bateu assim, a águia que estava dormindo dentro dela, bateu asas e voou tão alto, tão alto, tão alto. Gente, não sei se essa história é verdadeira. Mas o Senhor manda dizer para nós, noiva de Cristo, se nós estivermos olhando para baixo, se algumas coisas da nossa vida nos fez ficar encurvados, essa noite o Senhor está dizendo, noiva minha, olhe para cima, porque dentro de você tem uma águia. Por quê, Dulce? Me dá base bíblica para isso, Dulce. Vamos lá para Isaías 40, 31. Olha o que está escrito em Isaías 40, 31, gente. Isso não é somente uma historinha, isso é palavra de Deus. Vamos ler todo mundo junto, aqui no telão, gente, por favor. Senhor, a tua igreja, a tua noiva vai ler isso aí, Senhor. Nós vamos ler em uníssono, numa só voz. Senhor, e eu tenho autoridade para dizer isso. Eu vou dizer aqui, olha, que mundo espiritual. Nós podemos declarar que a noiva de Cristo chamada Missão, Paz e Vida. Em nome de Jesus, nós vamos andar e despertar a águia que o Senhor diz que nós somos. Vamos ler todo mundo junto, vamos lá. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Aleluia! Glória a Deus! Então, queridos, queria deixar essa palavra aqui com vocês. Eu fiquei tão assim, o Senhor falou para mim, Dulce, diz isso para minha noiva. Diz para minha noiva olhar para cima. E quando ela olhar para cima, ela vai enxergar tudo que eu tenho para ela. Amém, noiva? Aleluia! Vem para cá, minha apóstola. Quero minha apóstola aqui, apóstola. Eu queria chamar a equipe toda aqui. Vem aqui, equipe. Antes de você encerrar, a gente quer reconhecer que você é nossa águia. Eu estou tão suave. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe que você é uma inspiração, Sueli.
Quantas vezes eu sei que você poderia chegar aqui para chorar com a igreja. Você poderia chegar aqui, tantos motivos teria para chorar. Mas você não. Eu digo assim quando eu estou ali com o Evilásio. A Sueli sobe ali com o microfone, porque ela fica ali, gente. Ela não faz questão de ser vista. Ela fica ali com a sandalinha dela, ó. Mas quando ela pega o microfone que vai subir, eu digo para o Evilásio: eita, espera. Espera que vai fogo acender. Vem aqui, equipe. Amor, cadê a minha? Oh, aleluia. Tá bom. Olha aí o que a equipe preparou para você. Cadê a Juliana? Olha isso, Eli. Paz, igreja. Bom, hoje nós vamos fazer uma homenagem para nossa apóstola Sueli, né? Porque a gente ama você. Você é uma mulher de Deus. Então eu vou ler um texto para você, tá? Foi de coração e foi em concordância com Deus, tá? Hoje é um dia muito especial para nós. Em nome de todas essas mulheres maravilhosas que trabalharam no congresso e serviram a Deus nessa casa, queremos expressar nossa gratidão e honra à nossa apóstola Sueli. Nesse ano, Deus trouxe um tema significativo para a nossa igreja, que é a mesa posta, a nossa koinonia, que nos fala sobre comunhão, partilha, cuidado e amor. A mesa, na palavra de Deus, é lugar de encontro, de alimento e de relacionamento. E quando pensamos nisso, lembramos da senhora apóstola, porque através da sua vida, muitas vezes nos sentamos em nossas mesas espirituais preparadas com oração, ensino, conselho e cuidado. A senhora tem sido uma mulher que prepara mesas para alimentar muitas vidas com a palavra e com amor. A palavra de Deus diz como foi dito no congresso, foi dito hoje pela apóstola, em Provérbios 31:10, mulher virtuosa, quem a achará? E nós já achamos. O seu valor muito excede os rubis, pois essa mulher é a senhora, que todos os dias ora por esta igreja sem cessar. E hoje nós queremos honrar e agradecer a Deus pela vida de uma mulher que teme ao Senhor e que tem sido instrumento nas mãos dele para alimentar, cuidar e fortalecer tantas vidas. Por isso, queremos lhe entregar um presente. Este presente é um jogo de xícaras, como símbolo da nossa comunhão, dos momentos de conversa, de partilha, de amizade que edificam o coração. E também preparamos essa cesta de frutas, algo que sabemos que a senhora ama, que ela representa os frutos que a sua vida tem gerado no reino de Deus. Frutos de fé, de sabedoria, de cuidado
e de amor por tantas mulheres. Que cada fruto lembre que sua vida tem sido frutífera nas mãos do Senhor. Receba este presente com um gesto simples, mas cheio de carinho, gratidão, honra de todas nós. Apóstola Sueli, muito obrigada por cuidar de nós, por nos ensinar e por nos preparar tantas mesas espirituais para nossas vidas. Que Deus continue te abençoando, fortalecendo e usando a sua vida poderosamente, com muito amor e gratidão das suas mulheres que servem no seu reino, essas lindas mulheres. Que lindo, não, gente? Eu queria só, com a permissão do meu apóstolo, da minha apóstola, só pedir a vocês que fiquem de pé, para a gente orar. E o Ministério de Louvor ainda vai fazer alguma coisa. Mas eu queria orar com a noiva de Cristo. Sabe, queridos, essa palavra ardeu muito no meu coração. E como a gente tem dito, a palavra que a gente prega vem primeiro para o ouvido que está mais perto da nossa boca, que é o nosso. E eu pedi muito perdão ao Senhor, porque muitas vezes eu me deixei ficar encurvada, mas essa palavra veio me fortalecer para eu dizer: encurvada nunca mais. E nós, como noivo de Cristo, podemos dizer isso, amém? Senhor, em nome de Jesus. Sabe, Senhor, nós estamos na tua casa, somos todos teus filhos, Senhor, e nós, a tua noiva, nós temos tantos títulos. Nós somos teus filhos, nós somos tua noiva, Senhor, mas principalmente nós somos o exército do Deus vivo. Senhor, então nos ajuda, Pai. Não deixa, Senhor, que murmuração, que é falta de confiança em Ti, nas Tuas promessas, Senhor, não deixa, Pai, Senhor, que outras coisas nos deixem, Senhor, encurvados, Pai. Senhor, a nossa falta de identidade, Senhor, não nos deixa, Senhor, ficar encurvados de saber que a gente não sabe quem é, Pai. Deus, nos ajuda, Senhor, principalmente, Deus, a não nos levantarmos contra Ti, Pai. Ajuda a Tua igreja nessa noite, Senhor, que nós possamos ter tomado posse da Tua palavra para o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Apóstolo. Quantos foram abençoados com essa palavra maravilhosa? Quem aqui vai voar a partir de hoje? Vamos voar, né? E esse congresso terminou como tinha que terminar, com chave de ouro, com a cabeça de ouro, pregando a palavra de Deus, e a cabeça de prata aqui, e o sagrado e a glória atrás aí. Glória a Deus, coisa linda, né? 18 anos no imediatamente. A dor de longos anos dá lugar para o logo, e logo se endireitou. Não importa quanto tempo você andou curvado, daqui para frente é soltar as prisões e viver o novo de Deus, a glória de Deus. Obrigado às irmãs que honraram aqui a minha esposa. Quem honra um profeta na qualidade de profeta tem galardão de profeta.
Quem honra com fruto vai ter fruto na vida também, né? Plantou fruto, ganhou fruto. Mas ontem a minha esposa, ela disse, ela não pede, eu acho que foi uma das pouquíssimas coisas que ela pediu. Ela pediu um presente para mim, um brinco. Mas homem não sabe comprar brinco, pelo menos não deveria saber. E aí eu falei, mas como é que eu vou comprar brinco? Então eu quero dar o brinco para ela. Dá aqui o cartão, vai lá e compra o teu brinco. Faz em 12 vezes, mas compra. Glória a Deus. É, né? Pedir brinco para homem é complicado, né? Não, um brinco. Pelo menos para dar para a esposa não tem problema, né? Não tem problema. Mas eu fiquei muito feliz com essa palavra maravilhosa. E daqui para frente, a esposa tem que se aprontar. Apocalipse diz que a mulher se aprontou, né? Então vamos nos aprontar, porque vocês estão ouvindo? Vocês já ouviram falar de guerra aí? Estão ouvindo falando de guerra? E rumores de guerra? E peste? E terremoto? E corrupção? E falta de amor? Pois é, Jesus falou assim: quando vocês ouvirem falar disso, levantai a cabeça para cima. Levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Eu quero chamar aqui o Cabelos de Glória, o Fu. Para quem esteve aqui, para quem não perde culto de quarta-feira, sabe o que significa Fu. Como é que está a Turquia lá, meu irmão? Eu quero aproveitar aqui a presença desse maravilhoso. Vocês sabem que eu chamo de Cabelos de Glória, né? Entenderam agora o Cabelos de Glória? Imagina, se aqui na Careca já tem glória, imagina aqui, pô. Imagina aqui. Glória a Deus. Eu vou pedir pro Evilásio Júnior, como eu gosto de chamar de Cabelos de Glória, para a gente fazer uma oração por essa situação que o mundo está vivendo. Você está lá na Turquia, e eu fiquei sabendo até agora, foi atacada com a Turquia também, mandaram umas bombinhas lá também, né? Caiu um negocinho lá. Vamos levantar um clamor aí, a favor disso. Amém. Paz do Senhor, amém, igreja? Fecha teu olho, coloca agora os olhos do teu coração lá em cima, no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pai, o Senhor é o Deus que, quando Isaías chegou no teu trono, na morte do rei Uzias, ele enxergou o trono de glória e ele viu o Senhor assentado naquele trono, Pai. O Senhor é o Rei dos Reis, Senhor. As nações se levantam, Pai. Os reis das nações tramam, Senhor, planos, Senhor. Mas o Senhor é o dono da história, Pai. Não existe outra mão escrevendo a história senão a Tua mão, Pai. Então nós clamamos pela Tua mão, Senhor. Pai, salva o inocente, Pai. Cesse essa guerra, Senhor. Salva a criança, salva o órfão, salva a viúva, Senhor. Salva o inocente, Pai. Age em favor, Senhor, daqueles, Pai, que têm sido mortos, Pai. Age em favor, Senhor, daqueles, Pai, que têm sido tirados de suas casas, Senhor. Age em favor, Senhor, daqueles, Pai, que têm precisado evacuar suas casas, Senhor. Age em favor do refugiado, Senhor. Age em favor do estrangeiro, Pai. Age em favor do menor, do desfavorecido, Pai. Nós pedimos, Pai, clamamos por paz. O Senhor é o dono da paz que excede todo entendimento, Pai. Oramos pelo Irã, oramos por Israel, oramos, Senhor, pela Jordânia, oramos pelo Catar, oramos, Senhor, pelos Emirados Árabes, Senhor. Oramos pelo Egito, oramos pela Síria, Senhor. Oramos, Senhor, por todos esses países, Senhor, clamando, Pai, clamando pela Tua paz, Senhor. Sobretudo, Pai, oramos por salvação, Senhor. Senhor, nesses países, Senhor, quantas e quantas famílias, Pai, não têm a chance de conhecer o Teu nome, Pai. Oramos para que nesses dias a Tua igreja se levante, Pai. A Tua igreja se levante, Pai. Que a igreja, Senhor, no Oriente Médio, Pai, nesses dias, Pai, de caos, de terror, de aflição, de guerras e rumores de guerra, que a Tua igreja seja vitoriosa, Senhor. Traz vitória para a Tua igreja, Senhor. Cerca a Tua igreja, Pai. Cerca o Teu povo, Senhor. Traz, Senhor, aos lábios deles, Pai, testemunho fiel, Senhor. Traz, Senhor, Pai, na vida deles, Pai, um reflexo da Tua glória, Senhor. Faz, Pai, das famílias que Te conhecem nessas regiões, Senhor, um oásis em meio ao deserto, Senhor. Paz em meio à guerra, Senhor. E nós oramos, Senhor, para que através, Senhor,
de qualquer decisão, Pai, que seja tomada, Senhor, o Teu nome seja glorificado, conhecido e exaltado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, aleluia, glória a Deus, amém. Levanta a sua mão bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho e a doce e santa consolação do Espírito Santo seja com você, com toda a tua casa, e que essa semana o céu se abra na sua vida e você olhe para cima para ver as promessas se cumprindo na sua vida. Vamos em paz, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e glória a Deus.